Olá, tudo bem? A graça e paz, meu irmão, minha irmã. Eu gostaria de iniciar esta reflexão te fazendo uma pergunta, principalmente para você que é casado. A pergunta é simples: como está o seu casamento neste tempo de pandemia? Por que eu faço essa pergunta? Essa semana li uma notícia que me assustou. Dizia assim: a busca por escritórios especializados em divórcios cresceu 177% se comparada com o mesmo período do ano anterior. E tem dado mais impactante. Segundo o levantamento do Google, a pesquisa por divórcio online gratuito cresceu quase 10.000%. Sim, 10.000%. As pessoas estão pesquisando muito. Divórcio online gratuito. Verdade seja dita, diz a blogueira da UOL, Lia Bock, a quarentena não trouxe nenhum problema novo para os casais, mas acentuou discórdias, desavenças e brigas que já eram tradicionais dentro da casa. Só que agora o desamor ganhou luz. A falta de sintonia foi amplificada e até pequenas queixas, como a roupa jogada pela casa ou o desleixo com a arrumação, ganharam corpo e ficaram impossíveis de engolir. Note, não estamos falando de brigas extremas que levam à violência doméstica. Observe, não estamos falando de brigas extremas que levam à violência doméstica. Estamos falando de questões mais simples, como discórdias, desavenças comuns, queixas com coisas pequenas que têm levado ao divórcio. As pessoas não aguentam um mínimo de desentendimento e discórdia no casamento. Essas informações, obviamente, são alarmantes e trazem à tona uma modalidade de casamento que se tornou conhecida como relacionamento de consumo ou relação de consumo. Numa relação de consumo, pessoas buscam parceiros que satisfaçam seus desejos emocionais, sexuais e até mesmo espirituais. E na impossibilidade de se satisfazer plenamente por meio do outro, o divórcio vira alternativa e a solteirice uma opção. Ou seja, numa relação de consumo, o outro vive para minha satisfação e realização pessoal. Se observo que este relacionamento está me trazendo desconforto por conta das responsabilidades ou por conta da cultura diferente do outro, que me incomoda, que me confronta, eu então não quero me relacionar mais. O divórcio se torna uma alternativa e a solteirice uma opção para outros. Um outro problema das relações de consumo é que elas duram apenas o tempo necessário para que um fornecedor supra suas necessidades por um preço que você considera aceitável. Então, se o preço de ter um relacionamento se torna alto para mim, de acordo com o meu pensar, de acordo com aquilo que eu acho que é suportável num casamento, eu mudo, eu troco de fornecedor. Se outro fornecedor oferece serviços melhores ou os mesmos serviços a um custo reduzido, na cabeça, no entendimento de alguém que absorveu para si esse conceito de relação de consumo, você não teria então obrigação nenhuma de manter a relação com o primeiro fornecedor. Nas relações de consumo, as necessidades do indivíduo são mais importantes que o próprio relacionamento. Mas talvez a notícia mais triste é que este conceito de relação de consumo tem ganhado espaço entre os crentes. Este conceito de relação de consumo tem permeado o entendimento de muitos crentes.
o que é obviamente contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam. A Bíblia apresenta-nos um casamento como uma relação não de consumo, mas uma relação de aliança. Uma aliança que é assumida por meio de um compromisso, de um juramento e de um pacto. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 14, nós lemos: O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Toda união matrimonial é uma aliança diante de Deus e dos homens, ainda que esta aliança foi apenas realizada em um cartório. Mas se houve ali o endosso do Estado, né, se você casou legalmente, você assumiu uma aliança diante dos homens, diante do Estado e principalmente diante de Deus. No casamento, entra-se, portanto, em uma aliança com um cônjuge que envolve uma promessa de amor futuro através de um compromisso mútuo. Os noivos se colocam diante de Deus e da sociedade e prometem ser amorosos, fiéis e leais um ao outro no futuro, independentemente das variações interiores, ou seja, dos sentimentos, ou exteriores das circunstâncias. O matrimônio cristão é uma aliança, um compromisso que se projeta para o futuro. Não é uma declaração de sentimentos do que o indivíduo está sentindo naquele momento. Não. Ele está prometendo o que ele vai ser e o que ele vai fazer no futuro. Seja na doença ou na saúde, na pobreza ou na riqueza, independentemente das circunstâncias, ele promete diante de Deus e diante dos homens ser fiel, honrar este compromisso assumido. Por fim, o matrimônio cristão tem como alvo tornar os cônjuges mais parecidos com Cristo, ou seja, mais santos. Isso significa que a finalidade do casamento é ser santo e não ser feliz? Talvez alguém possa perguntar. Então, o objetivo, o propósito do casamento cristão é tão somente ser santo e não feliz? Sim e não. Observe, se você entender o que é a santidade, verá que a verdadeira felicidade é resultante dela. Quanto mais você colabora para seu cônjuge ser mais santo, mais você colaborará para a felicidade dele. Esta postura também colabora para a sua satisfação e alegria pessoal. Assim como Cristo, que se alegra em ver sua noiva santa como resultado de seu sacrifício por ela, como nos é dito lá em Isaías 53, versículo 11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, os cônjuges cristãos também devem se alegrar em ver seus noivos mais puros, mais santos, por meio de seus sacrifícios pessoais, até o desfrutarem da plena alegria no céu, em que poderão dizer um para o outro: olha para você agora, está plenamente santificado. E como foi bom fazer parte da sua história e ser instrumento de Deus para que hoje estivéssemos juntos aqui. Mas o melhor de tudo será ouvir do seu Salvador e Senhor: muito bem, servos bons e fiéis. Vocês colocaram um ao outro em minhas mãos. Fizeram sacrifícios um pelo outro. Apresentaram um ao outro a mim em oração. Confrontaram um ao outro. Repreenderam um ao outro. Abraçaram e amaram um ao outro. E continuaram e empurraram um ao outro para mais perto de mim. Agora, olhe só, vocês estão radiantes. Portanto, meus irmãos, a despeito do conceito mundano de casamento como uma relação de consumo, recebamos o casamento como uma relação de aliança, que envolve
um compromisso irrevogável que determinará o futuro, o amor e a vida de santidade dos cônjuges, até estarem com Cristo Jesus. Amém.